Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre juros simples, tá? A gente já fez uma atividade anteriormente, alguns conceitos, tá certo? A gente vai repassar aqui, tá bom? E ver alguns exemplos de juros simples, aplicado a juros simples, tá? Não é muito diferente do que a gente estava vendo fazendo. A aplicação, o contexto que possa, pode ser um pouco diferente, o contexto da questão, tá? Mas a aplicação, o cálculo é baseado no que a gente já viu até o momento, tá certo? Então, vamos lá. Geralmente, quando compramos um produto, o vendedor da loja nos oferece duas formas de pagamento, à vista ou a prazo. Se optarmos pelo pagamento à vista, teremos que pagar o valor total do produto no momento da compra. Se optarmos pelo pagamento a prazo, poderemos efetuá-lo em parcelas mensais. Nesta última forma de pagamento, normalmente há um valor adicional a ser pago, chamado de juros. Tá? Então, quando às vezes a gente vê lá 12 vezes de tantos reais, aí a gente acha que a gente vai pagar o mesmo valor que estivesse pagando à vista. E naquele momento a gente às vezes até acha que está tendo que isso aqui será melhor para mim, porque eu vou pagar em parcelas pequenas, tá? O mesmo valor do produto. Mas embutido ali naquele valor ali, existe os juros, um valor que está sendo adicionado ali, certo? Então, leia com atenção as situações apresentadas. Então, vamos lá. Situação 1. No anúncio a seguir, observe os valores para as diferentes formas de pagamento oferecidas por uma loja e depois responda as questões. Então, você está vendo aqui a câmera digital Super Zoom desse valor por esse valor. Ou, simplesmente, você vai pagar 10 vezes de R$ 89,76. Quando você olha para aqui, você pode até acreditar que aqui você está tendo vantagem, tá? Mas em certas, olhando por um lado, você está tendo vantagem simplesmente porque por mês você vai pagar só R$ 89,76. Porém, se você for olhar no contexto total, no valor total, aqui a máquina vai sair mais cara. Porque se você multiplicar esse valor por 10 aqui, perceba que você vai pagar cerca de R$ 898, certo? Então, é mais caro, vai sair mais caro do que você pagando ela à vista. Você pode dizer que isso aí é pouco, mas vamos dizer que isso aqui fosse um valor um pouco maior, tá? Ou então as parcelas fossem maiores. Então, a longo prazo, ia ser um dinheiro bem. A diferença de valores seria maior, certo? Então, qual é o valor da câmera digital a prazo? É 10 vezes R$ 89,76, que vai dar R$ 897,60. Optando-se por pagar a prazo, qual será a taxa percentual dos juros sobre o valor à vista? Aqui a gente aplica lá o que a gente aprendeu de porcentagem, certo? Então, o 816 é o 100% e quer saber aqui em relação a esse valor aqui a prazo. E aí você vai encontrar que vai dar 110, certo? Então, de 100% aumentou 10, então é uma diferença de 10%, tá? E também você pode utilizar aquela forma lá que a gente já utilizou lá em porcentagem, fazer a subtração, tá? E com o valor, a diferença, você calcular a porcentagem. Aí você vai calcular, você vai encontrar justamente 10%, tá? Caso a compra seja feita em 10 prestações, os juros cobrados serão de 10%. Esse acréscimo em percentual corresponde à taxa de juros, tá? Quem já fez a atividade anterior já pôde ver o que é taxa de juros, certo? Corresponde à taxa de juros cobrada pelo parcelamento em relação ao preço à vista do produto, tá? Então, aqui você tem as definições. O que é juro? Juro
é o valor que se paga pelo uso de um capital, ou seja, capital é dinheiro, né? Emprestado por certo período de tempo. Então, quando você pega algo emprestado e aí vai pagando aquele valor ali em parcelas iguais, o juro normalmente é adicionado a esse valor que você vai pagando mensalmente, certo? E capital é a quantia de dinheiro aplicada em algum investimento ou emprestada. E o montante é determinado pela soma do capital com os juros. Então, o capital é justamente o dinheiro que você pega emprestado, tá certo? Ou o investimento que você faz em um banco, em uma poupança, tá? E o montante é o valor final que vai ser, que você vai pegar ou que você vai pagar. No caso aqui, por exemplo, aqui você tem os juros que foi de 10%, tá certo? O capital seria. Aqui não tem muito como a gente pegar um exemplo de capital, não. Mas o montante é o quê? É o valor que você pagou no final da compra, certo? Então esse seria o montante, tá? No sistema financeiro existem diferentes formas de juros, como os juros simples e os juros compostos. Observe outra situação a seguir. Situação 2. Carla emprestou para sua prima, Ana, a quantia de R$ 6.000 por 3 meses, a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Para determinarmos o valor dos juros simples que Ana vai pagar pelo empréstimo, inicialmente transformamos a taxa percentual em um número decimal, tá? E aí a gente vai precisar lembrar daquelas frações decimais, né? A porcentagem aqui é a mesma coisa de a gente escrever o 4 sobre 100. E quando a gente faz essa divisão, basta correr a vírgula, né? Se eu tenho 2 zero, a vírgula ela corre duas vezes para minha esquerda. Então está aqui 0,04. Em seguida, multiplicamos o capital pela taxa de juros. Depois, multiplicamos o valor do juro mensal pelo tempo do empréstimo. Então, o que é que acontece? Aqui você vê que é uma quantia de R$ 6.000 por 3 meses a uma taxa de 4% ao mês. Então, a cada mês vai ser acrescentado 4%, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos multiplicar aqui o 6.000 pela taxa, que vai dar 240, tá? Cobrado a cada mês, certo? É esses juros que vai ser cobrado. E depois, multiplicando pela quantidade de meses, que é o tempo que vai ser, que vai decorrer o pagamento, né? Então, 240 vezes 3 dá 720. Então, 720 é o valor dos juros que ela vai pagar. Ou seja, ela pega 6.000 e vai pagar 6.720. Tá? Então, ela vai pagar 720 só de juros. Tá bom? E esse 6.720 é o que chamamos de montante. Tá? Então, capital 6.000, tá? Taxa de juros 4%, e o montante 6.720. Verifique na tabela a seguir o que acontece se calcularmos mês a mês a dívida de Ana. Então aqui, ó, primeiro mês tem uns 6.000, né? Aí tem a taxa de juros 4% que deu 240, e aí você vai ter 6.240. No segundo mês, essa porcentagem de 4% vai ser aplicado justamente em cima dos 6.240, tá certo? E aí o que é que acontece? 6.240 não, minto. O que eu acabei de falar aqui é juros compostos, tá certo? Como a gente está falando de juros simples, esse 4% ele vai ser sempre aplicado em cima dos 6.000, que é o capital que você pegou inicialmente, tá certo? Juros simples, a taxa de juros ele é aplicado sempre em cima do capital inicial, tá? Então, como é 6.000, então 4% de 6.000 vai dar 240, e esse 240 será aplicado
nos 3 meses. Então, sendo assim, no primeiro mês vai ser 6.240, no segundo mês você já vai estar com 6.240, vai somar com mais 240, e aí vai ficar 6.480. E aí, no terceiro mês, soma novamente por 240, que vai dar 6.720, tá certo? Então, esse é o juros simples, tá? Então, vamos ver essa primeira questão aqui. Nicole aplicou R$ 12.386 a uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês. Qual será o montante após um mês de aplicação? Aqui ele está falando só de um mês. Então, o que acontece? Primeira coisa é o que? A gente tem que transformar essa taxa de juros aqui para um número decimal para a gente fazer a multiplicação, tá? Então, aqui ele fez o seguinte, ele reescreveu aqui 0,5 sobre 100, o porcento, né? E 0,5 sobre 100 vai dar 5 sobre 1.000, tá? E aqui ele faz a multiplicação. Aqui você pode fazer a divisão, né? Que vai dar 0,005. Ou simplesmente você multiplica 12.386 por 5 e divide por 1.000, tá? Aqui você vai encontrar R$ 61,93. Então, isso aqui vai ser o valor que vai ser acrescentado a esse capital aqui inicial, tá? Isso aqui está relacionado com a taxa de juro no mês. Então, o montante será igual a 12.386 mais esses juros aqui que foi acrescentado. Então, no final vai ficar R$ 12.447,93. Tá certo? A segunda questão eu vou deixar para vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido aqui o exemplo, essa atividade aqui, essa primeira questão e os outros exemplos, tá bom? Então, vamos ficar por aqui e nos encontramos na próxima aula.